Bom dia, povo de Deus. Bom dia é pouco, não é? Excelente dia, bom é pouco ainda. Que Deus abençoe, que a graça e a maravilhosa paz de Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para mim é um grande prazer, um enorme privilégio poder voltar a essa casa, que nós também chamamos de nossa casa. Eu vim sozinho dessa vez, a Vanessa ficou com as crianças, eu sou pai do Heitor, que tem 10 anos de idade, também da Ana Luísa, que tem 12 anos de idade, e eles não puderam estar conosco aqui dessa vez, mas trago um carinho especial e um abraço deles a vocês que conhecem a nossa família, e vocês que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Eu fico feliz de poder saber que a igreja está crescendo, então significa que enquanto nós não estivermos aqui nesse período, você chegou, você se batizou, você se tornou membro, você está aqui, e eu fico feliz por essa igreja estar crescendo e sendo abençoada por um rebanho de discípulos, não de pessoas, mas de discípulos de Jesus, que é o que realmente importa. Aliás, essa é a temática que tem sido abordada e tratada a partir desse púlpito, e tem sido falado sobre o caráter do discípulo. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o testemunho do discípulo. Para isso eu gostaria de selecionar na Bíblia um ícone que representa muito bem e muito claramente uma pessoa, um personagem que de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. Vou dar algumas dicas, quem sabe aí você já começa a capturar e ter a imagem de quem seria esse perfeito cenário de um discípulo de Jesus verdadeiro. Ele é responsável por mais ou quase 50% do nosso Novo Testamento. Já ficou fácil, né? Foi açoitado, humilhado, quase morreu em naufrágio, desceu por um cestinho de muralhas, foi apedrejado, tido como morto. Paulo. Na verdade, Paulo é um nome grego para um homem chamado Saulo, hebreu de nascimento, educado como fariseu, conhecido pela sua absorção à lei e também a sua rigidez em relação ao sistema farisaico de vida. Paulo aparece pela primeira vez nas Escrituras em Atos capítulo 8, e é tratado como Saulo justamente porque ali Estevão estava sendo apedrejado e depositaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Logo no capítulo 9, esse Saulo, que é jovem, que consente na morte de cristãos inocentes, agora está pedindo cartas de autorização à sua suprema autoridade, ou seja, os sacerdotes, o sumo sacerdote, para que ele pudesse ir por toda a região, inclusive uma cidade importante da época chamada Damasco, para perseguir, encarcerar, ameaçar e até mesmo matar cristãos. E de fato ele recebe essa autorização e começa a sua jornada empreitada em diante de um sacrifício verdadeiramente religioso da época para conter o avanço do cristianismo. Só que acontece um fato interessante, no meio do caminho, ele tem uma experiência, alguns até têm no imaginário popular de que ele caiu do cavalo, mas na verdade a Bíblia não diz que ele estava montado a cavalo, diz que ele viu uma grande e intensa luz que ofuscou a sua mente, e ele então cai de joelhos e ali ele fica prostrado sem ver nada. E ele ouve uma frase dizendo: Paulo, por que você me persegue? E Paulo diz: mas Senhor, quem é que está falando? Eu estou perseguindo a quem? Ele diz: eu sou Jesus. Note que Paulo nunca perseguiu a Jesus, ele perseguiu a igreja. Mas quem toca na igreja toca em Jesus, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Por isso que Jesus fala: por que você me persegue? E então Jesus diz: levanta, vai até um determinado lugar, entra na cidade, fique ali, porque eu darei instruções do que vai acontecer sobre a sua vida. E Deus mandou uma mensagem a Ananias, que é um dos discípulos que está ali naquela região, e diz a Ananias: Ananias, o Paulo, que na verdade é o Saulo, que você conhece bem, ele está lá na rua direita, na casa de Judas, e ele precisa que você vá lá, e você vai batizar, e vai chamar esse homem de irmão. O Ananias, um pouco receoso com essa mensagem de Deus, ele vai confirmar se Deus de fato está sabendo de todos os últimos acontecimentos. Ele vai atualizar Deus sobre quem é o Saulo. Ele diz: Senhor, o senhor sabe que esse homem chegou aqui para assassinar cristãos, perseguir, matar, aprisionar, ser um inimigo da sua igreja. Então Ananias tenta refrescar a memória de Deus para perceber se de fato esse plano estava bem elaborado. Então Deus dá a palavra definitiva e diz: Ananias, esse homem que é o perseguidor da igreja, para mim é um instrumento escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Então esse texto começa agora já com uma apresentação de quem é esse discípulo, instrumento importante para apresentar o nome de Jesus
ao mundo. Então Ananias vai até a rua direita, na casa de Judas, batiza Paulo. Paulo se levanta daquele lugar e passa um período com os discípulos. Tudo isso aconteceu em Atos capítulo 9. Paulo está agora fazendo parte de um grupo de discípulos que se chamam de cristãos. E ali naquele momento, ele começa a aprender da palavra, ele começa a aprender do messianismo, ele começa a aprender de Jesus, e ele se sente então capacitado a começar a pregar de Jesus. E é aqui que apresenta-se efetivamente o testemunho do discípulo. Paulo, assassino e perseguidor da igreja, fariseu inveterado, agora se converte ao Cristo Senhor e Messias e imediatamente começa o seu processo de discípulo testemunhador. Então essa é a palavra essa manhã, discípulo testemunhador. E o que é aquele testemunho? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 9, o versículo de número 20, eu vou ler na Nova Versão Internacional, se caso você quiser acompanhar no telão também, estará sendo projetado. Atos capítulo 9, versículo de número 20, após Paulo ter sido batizado, diz assim o texto: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Eu só quero fazer uma observação aqui. Na edição revista e atualizada diz que ele pregava na sinagoga afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Essa mensagem é importante, essa palavra é importante. Ela foi aqui absorvida na palavra pregar na Nova Versão Internacional, mas a ideia é que Paulo estava na sinagoga afirmando, publicando que Jesus é o Filho de Deus. Isso é importante, essa informação. Versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos, não é para menos, não é verdade? Perplexos, e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E é interessante esse texto que em apenas 3 versículos, ele consegue definir qual é a mensagem de um discípulo, qual é o lugar de um discípulo, qual é, nesse texto ele apresenta, qual é o impacto de um discípulo e qual é a evidência que um discípulo deixa. Impressionante. Eu quero começar mostrando para você qual é a mensagem do discípulo. Você percebeu que no início começa dizendo assim: e Paulo entre os discípulos ficou por um tempo e logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho. Versículo 22 diz: e Paulo confundia todos os judeus em Damasco, demonstrando que Jesus é o Filho. Temos aqui um efeito sanduíche. Coloca-se o início e coloca-se o fim, e nesse processo de mensagem do Evangelho, só tem uma afirmativa, só tem uma palavra, só tem um ponto central e focal: Jesus é o Filho de Deus. Então eu pergunto, qual é a mensagem de um discípulo de Cristo? Qual é o centro do qual gravita toda a sua prática e todas as suas ações? Qual é o repertório de mensagens, de palavras que um discípulo de Jesus faz uso para manifestar a sua associação e a sua aderência a esse Evangelho? Só uma, queridos, a mais simples, a menos complexa, até mesmo infantil afirmação: Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, é tão simples, é tão infantil, é tão descomplicado que até nos assusta. Qual é o papel da igreja? Qual é a missão do discípulo de Jesus? Testemunhar. Mas testemunhar o quê? O que ele afirma? O que ele prega? Do que ele testemunha? Ele testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Você consegue entender o poder dessas palavras que estão contidas nessa simples frase? Não, irmãos, Jesus não é o maior filósofo que já existiu. Paulo não prega isso. Jesus não é o maior coach que preparou as pessoas para um desenvolvimento pessoal e alcançar níveis de méritos cada vez maior na sua prática pessoal. Não, Jesus não é o maior treinador.
Jesus também não é o maior filósofo, Jesus também não é o maior pacifista, Jesus não é o maior militante, Jesus não é a maior personalidade. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus. É nisso que se baseia a mensagem do Evangelho. E se mudarmos essa verdade, se distorcermos essa realidade, nós estaremos comprometendo o ponto central do porquê estamos aqui e ainda não fomos levados aos céus, para manifestar que Jesus é o Filho de Deus. Você sabia que os anjos queriam fazer isso? Os anjos disseram assim: Senhor, deixa a gente descer lá e pregar o Evangelho. Deus disse: não, eu tenho um plano melhor, a minha igreja vai fazer isso por mim. Nós, irmãos, temos carregada em nosso coração a mensagem verdadeira que diz: Jesus é o Filho de Deus. É a única mensagem, mas é a mais poderosa mensagem que esse mundo pode ouvir. Esse mundo tem uma mensagem boa sobre desenvolvimento pessoal, esse mundo tem uma mensagem boa sobre ideologias políticas, esse mundo tem uma mensagem ruim sobre ideologias políticas, esse mundo tem diversos discursos, mas só a igreja tem uma única palavra que transforma vidas, e que é capaz de ministrar a todos os setores da sociedade, da política à universidade, da igreja à família. Só a igreja tem uma mensagem poderosa, transformadora e restauradora: Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que Ele não foi um louco, isso significa que Ele não foi um mentiroso, significa que Ele não foi um lunático. Ele veio, morreu, nos salvou dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem da igreja. É tão simples, irmãos. Por que nós complicamos tanto? E por que temos falhado na única e mais importante missão que nós temos? Pregar Jesus, falar de Jesus. Nós gastamos tempos para falar das nossas realizações, gastamos tempo para falar das nossas ideologias, gastamos tempo para discutir polêmicas que não nos levam a lugar algum, gastamos tempo com as nossas futilidades e banalidades que desviam o nosso foco, o nosso propósito de sermos e estarmos nessa terra, e esquecemos do maior e mais precioso dom que Deus nos concedeu: sermos portadores de uma mensagem que transforma o mundo, irmãos. É uma mensagem que transforma famílias, é uma mensagem que visita lares de mães solteiras, lares de crianças abusadas, lares de pessoas em estado de risco, lares de gente tomada pelo vício, alcoolismo e outros tipos de entorpecentes, lares de pessoas vazias, deprimidas, angustiadas. Essa mensagem é transformadora, mas como ouvirão se não há quem pregue? Se nós ficarmos perdidos em outras mensagens mundanas, antropocêntricas, simplesmente pessoalizadas, pelo viés ideológico, partidarista que nós temos, quem vai pregar o Evangelho, irmãos? Quem vai falar que o homem está terrivelmente perdido e há uma solução para ele? A palavra de Deus e Jesus Cristo através do Evangelho. Só isso, irmãos. Jesus é o Filho de Deus. E essa é a palavra mais simples e mais chocante, porque foi essa palavra que levou até a cruz. Foi essa palavra, e por essa palavra que a igreja foi perseguida na sua história. É por essa palavra, porque ela tem um potencial de transformação e de mudança do mundo. Mas infelizmente, a igreja evangélica brasileira não tem se atentado a esse poder, e tem se perdido e até mesmo se distraído diante de tantas outras mensagens, esquecendo de afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Não, a igreja só é a igreja porque ela afirma que Jesus é o Filho de Deus. Se ela não está afirmando isso, quem somos nós? Que tipo de associação nós somos? Que tipo de conveniência nós temos nesse lugar? Jesus é o Filho de Deus. Não é uma mensagem tão complexa, e também não é uma mensagem tão midiática. Jesus é o Filho de Deus é tão simples que parece que o marketing e a propaganda precisa embelezar um pouco mais. Mas, irmãos, não dá para pregar um Jesus TikToker para esse mundo. Não dá para pregar um Jesus YouTuber que essa geração está pedindo. Não dá para adequar o nosso Salvador e espremê-lo dentro do nosso padrão medíocre do que significa algo importante e belo. Nós pregamos sim que Jesus é o Salvador, que Ele é o Messias, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele um dia virá buscar a sua igreja, que Ele é o noivo amado, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o Cordeiro Santo. Nós declaramos todas essas verdades sobre o Filho de Deus. Por isso que nós não podemos vender essa mensagem. O nosso Salvador não está na prateleira, o nosso Salvador não está exposto, nosso Salvador não é apresentado a esse mundo dizendo: olha, se você o quiser, eu tenho uma mensagem mais palatável, mais agradável, ao gosto do cliente. Não, irmãos, nós não somos
clientela de Jesus, nós somos discípulos dele. Por isso que Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus chama pecadores, Jesus chama pessoas que têm noção do seu vazio e da sua necessidade. Jesus não chama clientes, Jesus não chama pessoas que estão baseadas no seu ego. Por isso que a mensagem do Evangelho não faz conveniência com esse mundo. Ela não abraça o marketing e embelezamento da propaganda dos nossos dias. É um Evangelho simples, puro, autêntico e nem por isso menos transformador. Jesus é o Filho de Deus. Aliás, você lembra disso? Jesus está com os discípulos em determinado momento. Ele para e diz: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus diz: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Esse mundo, irmãos, ou muitas igrejas que dizem-se portadoras do Evangelho, estão pregando que Jesus é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta para a IPI de Dourados, para você que está aqui essa manhã: e você? Quem é Jesus para você? Então Pedro se levanta no meio do grupo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi a teoria nem a ideologia que te revelou isso, não foram os estudos nem o conhecimento, mas foi o Espírito do meu Pai que revelou isso no seu coração. Bem-aventurada a igreja que declara que Jesus é o Filho de Deus. Bem-aventurada a igreja que levanta a sua voz, não para apresentar as suas práticas, não para apresentar as suas conquistas, mas para dizer a conquista do Salvador na cruz. Bem-aventurada a igreja que declara: Jesus é o Filho de Deus. E eu quero crer e confiar de que você faz parte desse grupo de discípulos que declaram a mensagem mais simples e mais transformadora que o mundo pode receber: Jesus, Ele de fato é o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nós temos e que nós fazemos. Um dia uma pessoa me procurou e perguntou assim: pastor, o que você tem feito? Lá em Sertanópolis, a gente tem tido a graça do Senhor de receber pessoas e ter um crescimento visível e vibração naquela comunidade. Eu sou grato a Deus por isso. Mas uma pessoa perguntou: pastor, foi lá conversar? E o que você tem feito? Qual é a estratégia? Qual é a metodologia? E eu disse: olha, querido, a gente tem alguns modelos aqui de gestão, de atividade, mas o ponto central, na verdade, é a gente prega Jesus e o resultado a gente deixa para Ele. Pregar Jesus na sua célula, pregar Jesus na sua vida, pregar Jesus no seu trabalho, pregar Jesus no seu círculo social, pregar Jesus em todo o tempo e deixa os resultados para Ele, porque essa é a missão do discípulo: ter uma mensagem, e uma mensagem que aponta só para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a mensagem do discípulo. Mas o discípulo tem um lugar. Onde é que o discípulo atua? Você viu no texto? Paulo diz no começo e no fim da sua trajetória de que Jesus é o Filho de Deus, mas ele diz isso num lugar. Ele começa dizendo na sinagoga, e depois ele passa a dizer isso aonde? Em Damasco. Sinagoga é o espaço religioso dos judeus. Sinagoga é o espaço da teoria, do debate doutrinário. Sinagoga é o espaço das ideias. E Paulo é bom nisso. Foi educado aos pés de Gamaliel para ser um bom defensor da doutrina judaica. E ele sabe que o espaço da sinagoga é um espaço importante para a pregação do Evangelho. Mas alguma coisa acontece, queridos, que depois de um determinado momento, ele sai da sinagoga e começa a pregar aonde? Em Damasco. Uma das grandes cidades do mundo antigo, que era cortada pelas principais rodovias da época, importante centro comercial. O apóstolo Paulo sai da igreja e começa a pregar o Evangelho no mundo. Esse é o lugar do discípulo, irmãos. Começa na igreja, mas não termina na igreja. Ei, jovens, vocês que foram no retiro, começa no retiro, mas não termina no retiro. Ei, você que participa de um pequeno grupo, de uma célula, começa na célula, mas não para na célula. Começa no batismo, mas não para no batismo. Começa na sinagoga, mas ela se camufla no mundo, ela se prepara no mundo, ela se espalha pela vida, irmãos. O lugar do discípulo não é pregando em quatro paredes. O lugar do discípulo não é ficar se bajulando dentro de um ambiente religioso. O lugar do discípulo é pregando no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua cidadania, nas suas práticas. O trabalho do discípulo é fazer do mundo o seu púlpito, aonde ele apresenta a mensagem transformadora. Queridos, é por isso que Jesus disse: ide por todo mundo. Ele não falou para as pessoas virem, ele falou para que a gente pudesse ir.
É por isso que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, uma palavra interessante. E vocês serão as minhas testemunhas. Discípulo é testemunha. Tanto em Jerusalém, o espaço religioso, o centro espiritual da Judéia. Mas também serão minhas testemunhas na Judéia, um ambiente maior e mais amplo. Mas também serão minhas testemunhas em Samaria, um espaço ainda mais amplo e abrangente. E até os confins do mundo. Irmãos, nós somos a mensagem do Evangelho para esse mundo, para fora dessas paredes. Nós somos a mensagem do Evangelho para esse mundo, no mundo. Nós não podemos reprimir ou restringir a nossa vida cristã dentro de um ambiente de cerimônias, de liturgias e de atividades religiosas. A nossa vida cristã não se resume num domingo de manhã. A nossa vida cristã perpassa todas as áreas da nossa vida. Quando você está atendendo um paciente, quando você está fazendo negócio, quando está cuidando dos filhos, quando está abraçando pessoas, visitando enfermos, quando está dando o que comer para quem tem fome, quando está visitando lares de pessoas fragilizadas, quando está abençoando gente muito rica e poderosa, mas que está cheia de depressão e angústia na sua alma. Deus está usando a sua vida como um púlpito para o mundo. O Evangelho é para o mundo, não é para a igreja. Começa aqui, irmãos, mas não pode parar aqui. Por isso que John Wesley, grande e importante pregador reformado, disse: tire o púlpito de mim, e eu ainda continuarei pregando, porque o meu púlpito é o mundo. Eu pergunto para você, qual é o seu púlpito? Onde é o púlpito onde você prega a mensagem mais transformadora e poderosa do universo? De que Jesus é o Filho de Deus. O nosso púlpito é o mundo. Esse é o nosso lugar, não apenas dentro da sinagoga, mas em Damasco. Damasco tem contradição, irmãos. Damasco tem dificuldades. Damasco tem sofrimento demais. Tem muita angústia. Por isso que é mais gostoso ficar na sinagoga, né? É mais gostoso discutir com os nossos pares. Gente que pensa como a gente. Gente que não se opõe aos nossos pensamentos. É mais gostoso ficar longe das contradições da vida, né? É mais gostoso se isolar no universo evangélico, onde a gente não se sinta em nenhum momento ofendido ou nem desconfortável. É gostoso abraçar a sinagoga, mas Deus nos chama para começar na sinagoga e alcançar o mundo a partir da sinagoga. Deus te chamou para estar nessa igreja, mas a partir dessa igreja, alcançar essa cidade pelo poder do Evangelho de Jesus. Então eu convido você hoje a uma campanha. Perdão, pastor Edson, conselho da igreja, equipe pastoral, mas eu vou iniciar uma campanha com você aqui hoje. A campanha é a seguinte: #sai da igreja. Não coloca na rede social, não, senão o pessoal vai entender errado, tá, gente? E nem corta e edita essa mensagem, porque daí vai ficar ruim para mim também, não sou herege. Sai da igreja no sentido: ai, meu irmão, vai levar o Evangelho ao mundo. Não fique só na igreja, não fique se bajulando com palavras bonitas, não fique apenas consumindo o que essa igreja traz de bom e maravilhoso. Vai ser você um representante de Jesus, um potencial a essa terra. Vai você pregar aos bairros, vai pregar aos condomínios, vai pregar aos departamentos públicos, privados, vai ser bênção de Deus. Sai da igreja e vai viver o Evangelho na sua vida. Que coisa maravilhosa é essa? Que Paulo vive e nos ensina que um discípulo tem uma mensagem, mas ele tem um lugar, e o lugar dele é no mundo, pregando o Evangelho, não se encastelando e nem se enclausurando dentro de uma denominação, mas a partir da sua denominação, alcançar e espalhar essa mensagem transformadora. Mas esse discípulo tem uma mensagem, tem um lugar, ele tem um impacto. Eu pergunto para você, como é que foi a reação da sociedade diante da conversão de Paulo? Primeira parte diz que todos ficaram atônitos, perplexos, embasbacados. Segundo diz que os judeus ficaram confundidos. Irmãos, a mensagem do Evangelho na nossa vida, como discípulos de Jesus, causa impacto. E eu quero dizer uma palavra simples e objetiva aqui para você, e eu quero que você não se ofenda com isso. É apenas uma averiguação e uma autoavaliação do seu coração. Se a sua vida não está impactando o mundo com o Evangelho, é provável que você ainda não tenha experimentado o Evangelho. Porque o Evangelho, ele causa impactos. O Evangelho deixa as pessoas surpresas, perplexas. Mas a sua família é diferente. Mas o seu comércio é diferente. Mas o jeito que você olha para as pessoas e cumprimenta, o jeito que você trata o sexo oposto é diferente. A sua integridade, a sua maneira de ser, os seus filhos, sua história, suas redes sociais. Só ouvi um amém da equipe pastoral, porque é gostoso quando vem um pastor de fora e fala sobre isso para a igreja. Aleluia. Suas redes sociais
apresentadas como um instrumento para impactar o mundo. Irmãos, já parou para pensar nisso? Se nós experimentamos o Evangelho, as pessoas se surpreendem ao nosso redor, as pessoas ficam perplexas, e a gente até confunde o mundo. As pessoas olham, mas como assim? Você fazia e não faz mais, você era e não é mais, você praticava e não pratica, como assim? O mundo é confundido, o mundo fica em estado de perplexidade. Irmãos, é isso que eu quero ser em Jesus. Eu quero ser uma surpresa para esse mundo. Eu quero ser uma perplexidade para as pessoas que convivem perto de mim, dizendo, uau, isso é uma vida verdadeira em Deus. Esse é o meu objetivo e eu queria transportar isso para ser um desafio para você colocar no seu coração. Seja uma surpresa para o seu trabalho amanhã. Seja uma surpresa para o seu marido. Seja uma perplexidade na sua universidade com seus professores, seus colegas de classe. Seja uma perplexidade para adorados, ao ponto das pessoas dizerem o que disseram de Paulo e Silas em Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 6, Paulo e Silas chegam em Tessalônica, e a Tessalônica já reage, dizendo, peraí, esses que transtornaram o mundo, olha que palavra poderosa, irmãos e irmãs, esses que transtornaram o mundo, chegaram também até aqui. A mensagem veio antes do que os mensageiros. A mensagem tem que chegar antes, lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa. O que você viveu aqui essa manhã, o que você viveu nesse retiro, esse final de semana, tem que chegar antes, tem que dizer, olha isso, olha a surpresa que você pode ser para esse mundo, a transformação que você pode ser para a sua casa. Por isso que o mensageiro tem um impacto, ele deixa evidências, ele deixa rastros na sua existência, de que de fato ele experimentou o Evangelho. Porque é o seguinte, irmãos, ou nós estamos impactando pelo Evangelho, ou nós estamos escandalizando por causa do Evangelho. Não tem ponto de neutralidade. Mas eu sou só um frequentador, eu sou só um membro, porque eu só fui batizado. Opa, peraí. Ou nós estamos impactando pelo Evangelho, ou nós estamos escandalizando o Evangelho. O jovem disse aqui com muita facilidade, ele disse, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Ele disse isso para os jovens, por causa do seu grupo social, da aprovação, do aplauso dessa sociedade. E olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem se envergonha do Evangelho, envergonha o Evangelho. Você se envergonha do Evangelho no seu trabalho, na sua vida, na sua rede social, você se envergonha de dizer, esse é o Evangelho que transforma a minha vida? Por isso, o mensageiro, o discípulo, além da mensagem, ele tem também um impacto que ele deixa gravado nessa sociedade. Qual é o impacto que você está produzindo, que a sua fé está produzindo por você dizer que é um discípulo de Jesus? E por fim, esse texto mostra algo poderoso. Você viu como é um texto bombástico? 3 versículos, irmãos. Olha a potência, a mensagem, o local, o impacto e agora a evidência. Paulo começa pregando o Evangelho, afirmando que Jesus é o Filho, e depois ele está na cidade de Damasco, demonstrando que Jesus é o Filho. Presta atenção nessas 2 palavras, vamos lá? Afirmando que Jesus é o Filho e demonstrando que Jesus é o Filho. A palavra afirmar é do grego ekerisso, que significa publicar, colocar para fora. Paulo discutia ideias, teorias, doutrinas, tradições. Paulo tinha potência na sua afirmação. Paulo é aquilo que Deus nos chama para ser, arauto do Evangelho. Sabe o que é o arauto? O arauto, ele é um representante do governo, ele é um representante do rei. Ele não é o rei, mas tem a autoridade do rei porque ele carrega a mensagem real. O arauto, ele se posiciona entre o povo e o seu representante e diz, eu estou dizendo, a mensagem do rei é essa. É isso que a igreja foi chamada para ser. Nós afirmamos nesse mundo, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. Nós não negociamos essa mensagem. E afirmar significa falar, palavras. Agora deixa eu só fazer um parênteses aqui. Irmãos, a relação simbólica de comunicação mudou nos nossos dias pós-modernos. Hoje a gente digita muito mais e usa muito mais as redes sociais como comunicação do que a palavra em si. Então eu suspeito que a forma de pregar o Evangelho também possa ser adaptada. Ou seja, você pode usar a sua rede social para ser um arauto do reino de Jesus Cristo. A minha pergunta para você é hoje, com licença e com todo respeito. A palavra é forte, mas é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Que dia que o lixo da rede social que nós possuímos vai ser um arauto do Evangelho de Jesus Cristo? Que
Que dia que a nossa rede social, ao invés de reproduzir as coisas mais podres e pobres da nossa alma, vai passar a ser um arauto do reino de Deus para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Quando? Afirmar. A gente precisa dizer, a gente precisa falar, mas a gente precisa demonstrar. Porque esse mundo, na verdade, está cansado de palavrório. Tem verborragia demais, queridos. É uma conversação, discursos enviesados, discursos partidários, discursos ideológicos. Uma sociedade que se baseia na mentira do discurso que ela mesma representa. Nós não temos um discurso, irmãos. Nós temos uma pessoa para representar nesse mundo. Nós não temos um discurso. Nós temos uma pessoa para representar nesse mundo. Por isso que a palavra demonstrar é do grego simbibazo. Sabe o que significa simbibazo? Não? Nem eu. Estou brincando. Simbibazo significa aquilo que é juntado. Ou seja, a palavra mais próxima do nosso português é símbolo, aquilo que é trazido para junto. Ou seja, é uma palavra próxima à simbiose, dois corpos que vivem no mesmo espaço e acabam se alimentando e se misturando um ao outro, a simbiose. Simbibazo significa que Paulo não pregava mais a mensagem, ele era a mensagem, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que não só prega a mensagem, nós somos a mensagem, irmãos. Nós somos a mensagem para um mundo caído, perdido. Nós somos a mensagem para famílias destruídas. Nós, você, eu, cada um nesse lugar, somos a mensagem do Evangelho. Ah, como eu anseio por uma igreja brasileira que pare de discursar, que pare de falar, que pare de se apresentar, que pare de coreografar, que pare de dramatizar e comece a demonstrar que Jesus Cristo lhe salvou, que Jesus Cristo lhe transformou. Nós somos a mensagem, porque somos as cartas vivas de Deus, escritas para serem propagadas a esse mundo. Você é a mensagem, você representa Jesus. Antes de representar seu partido, você representa Jesus. Antes da sua empresa, você representa Jesus. Antes da sua universidade, você representa Jesus. Antes da sua profissão, da sua denominação, você representa Jesus. Uma igreja demonstradora e não só uma igreja faladora. Que nós possamos apresentar a esse mundo essa palavra e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração poderosamente. A mensagem você tem, Jesus é o Filho de Deus. O local você sabe, é o mundo e a pregação da palavra. O impacto é o rastro que você deixa da surpresa que você vai provocar essa semana nessa cidade. E o vestígio ou a evidência é de que você fala e vive. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte por que ele ficava na frente do exército e não na retaguarda como todo rei. E sabe o que Napoleão Bonaparte respondeu? As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Napoleão ficava na frente do seu exército porque ele sabia que mostrar pelo exemplo era muito mais efetivo do que mostrar pelas palavras. Eu convido você a indicar Jesus através da sua vida e do seu coração. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos orar juntos. E tem uma canção linda que será ministrada pelo Ministério de Louvor nesse momento.